Pronto, gente, vamos dar seguimento. Só um minutinho para o pessoal entrar. Vamos voltar aqui para a nossa plantinha. Acho que essa sala a gente já discutiu bastante. Acho que já está legal isso. Lembrando que, apesar de estarmos discutindo aqui, vocês devem fazer por escrito tudo isso, citando as distâncias, né? Se puderem citar também as consequências delas, é bacana também. Bom, creio eu que os outros são bem mais rapidinhos agora. Vamos falar aqui do escritório 2. Eu quero ouvir vocês agora. Bom, Quem vou quer falar começar? então. Vamos lá. Pode ser eu? Pode. Vamos lá. Não, que a gente estava analisando a sala 1, é bem interessante imaginar o escritório 2, que a distância da mesa é menor, a sala já é menor, então automaticamente as coisas já têm que ficar, para ficarem melhores, já tem que ficar menor. Então essa distância de 70, que fica na distância pessoal, é uma distância pessoal próxima, né, que pode causar algum desconforto, porque dá para pegar na pessoa facilmente, né? Quem está na frente aí pode agarrar o outro com facilidade. Mas como você disse, né, que ele pode puxar a cadeira para trás, ele tem essa possibilidade de dar uma distância maior. Então, isso já ajuda. E já mostra o escritório 2 quanto o escritório 3, que possuem quase a mesma metragem, já mostra que esses dois advogados não têm o mesmo poder do escritório 1. Isso fica Sim. bem nítido. Quais são, James, os símbolos de status que você observa aqui nesse escritório 2? Bom, a cadeira que está bem localizada aqui, que ele tem a visão de quem entra na sala, Uhum. isso já demonstra que ele tem um controle, né? Ele Sim. fica bem De visível para ele frente quem para entra e quem fora. sai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Veja, própria estação dele, muito protegida também, né, exato, James? muito fechadinha, né? Que ele fica aqui atrás da mesa. É bem estreita essa sala, né? Então, até a passagem dele aqui na mesa é bem. A É mesa bem realmente ocupa, faz evidenciado. uma barreira, né, na frente dele. A mesa dele é uma barreira enorme. A impressora aqui foi um dos elementos também, né, que acabou também fazendo. Mesmo assim, ele tem de bancada aqui 1,15 livre, né, além do restante da mesa, mas só para ele aqui tem 1,15. Em Não é 15. pequeno. A circulação é meio básica, realmente. O que mais a gente pode falar dessa sala? Eu entrei agora, mas não sei se foi comentado isso, a questão da janela, Uhum. né? O que a gente vê que, por exemplo, no 3 não tem, então já é Sim, um status intermediário, digamos assim. sim. Em relação ao 3, aqui a gente já observa mais status. Pela presença da janela, verdade. E que mais? Qual seria o outro elemento aqui de mais Eu, status? eu visualizei mais dois elementos. Um por estar mais próximo do escritório 1 do que está o escritório 3, e também por estar mais próximo da sala de reunião do que o escritório 3. Porque eu pensei, digamos assim, nessa relação de poder muito entre esses dois escritórios, porque um já ficou evidente que o poder é maior. Né? Então, digamos assim, observei bem entre o 2 e o 3 a janela, a proximidade do 1 e a proximidade da sala de reunião. E o outro, por falar em proximidades, o outro tem uma grande desvantagem. Qual seria?
não ter janela, né, para começar. Essa é uma delas, E para verdade? mim, está muito próximo dos banheiros. E da Copa também, né? As pessoas vão Mas tomar da café. Copa, de qualquer forma, ele está dividida a parede, mas a distância a ser percorrida é grande. Entretanto, esse movimento aqui do banheiro, inclusive de pessoas que estão na recepção, às vezes totalmente estranhas a esse advogado do escritório 3, ele está muito próximo. Então, se a porta não está fechada, ele vê toda essa movimentação. Exato. Que é a área de circulação, né? Então, não fica totalmente privado. Ele está um pouco mais exposto, esse escritório, né? De quem entra, erra e entra na sala dele quando era para do outro, assim. De qualquer forma, ele tem mais exposição. Sara colocou aqui... Porque as medidas são as mesmas, né? A lei do escritório 3 é muito parecida às medidas dele. A diferença é mínima. Mínima, Porque o O outro... espaçamento de 1,15 m, ele com 1,5 m de mesa. Isso, a diferença é muito pequena, na verdade. A grande questão é a localização de cada um. Como a Andrea falou, a proximidade com um demonstra muito mais status desse aqui, como se fosse o advogado que realmente fosse mais requisitado aqui para diálogo, né, com a diretoria. Esse é um aspecto. E o outro, a questão de estar junto do banheiro. Então, a gente já falou aí do conforto, né, do controle que essa pessoa tem, e a gente já viu que controle também é conforto, né? Na hora que eu não vou ser surpreendida por trás, por exemplo, na hora que eu tenho meu território protegido, meu espaço pessoal protegido, né? É um dado de conforto. E o cliente? Como é que o cliente se sente aqui nessa posição? O que a gente pode falar dele? Jamie, você até falou, ele pode chegar a cadeira para trás? Pode, tem espaço aqui. E, na verdade, a cadeira nunca fica exatamente como fica no layout. Ela já é necessariamente mais para trás mesmo, né? Porque aqui você recua para as pernas e tal, não fica tão embaixo assim. Embora, gente, na hora que você está conversando com o advogado, é um momento, digamos assim, ele não é propriamente de intimidade, mas é preciso haver uma relação de confiança para que você se abra, para que você fale dos seus problemas. Então, por exemplo, na hora desse atendimento aqui, estar muito distante é um problema também. Isso não ajudaria com que as pessoas se sentissem confortáveis, acolhidas para falar. É como se a distância sugerisse uma proximidade que não existe ainda nessa relação, né? Mas que psicologicamente você precisa acreditar um pouco nela. Diga, Dea. Eu achei ruim a questão do cliente também. O advogado, ele tinha a visão de frente para a porta, mas os clientes ficaram de costas para a porta. Né? Então, eles ficaram numa situação mais de ameaça, de desproteção, digamos assim. Então, isso para mim já não está tão acolhido, né? A não ser que, claro, você tem o recurso de trancar a porta, mas eu achei ruim as cadeiras estarem de costas para a porta do cliente, que é quem vai trazer trabalho e dinheiro para você. Então, para mim só ficou ruim isso aí. Diga, Hilda, você ia falando. Então, eu também, foi uma das coisas logo que eu vi, foi isso, porque eu já me senti assim, quando alguém entra, mesmo que seja uma secretária, alguém que vem até a sala, a gente toma até um susto na hora e sempre vira um pouquinho para trás para observar quem está chegando. E isso realmente gera um desconforto, e não é uma coisa assim, é totalmente visível mesmo, porque eu já passei por isso. Então, uma das coisas que eu observei foi exatamente isso, André, com certeza. Então, se a gente for falar aqui da questão do espaço pessoal, a gente vai dizer que o espaço pessoal desses clientes, ele é confortável até certa forma, mas existe a possibilidade, porque é isso que a gente está falando, a possibilidade de invasão vinda por trás, e especialmente desse primeiro aqui. E o segundo, bem ou mal, ele está um pouquinho mais protegido, mas o primeiro já está mais exposto. A gente só pode falar em possibilidade, porque é óbvio que quem trabalha aqui tem que ter o cuidado do escritório das pessoas não estarem entrando se você está num atendimento.
Mas existe sim a possibilidade que alguém entre equivocadamente, entre sem avisar. Então, sim, é um risco de invasão. O que a gente poderia dizer que minimiza o desconforto dessa possibilidade de invasão por trás? Acho que, assim, a segurança de que a porta está trancada. É Essa um ajudaria. deles, Você vai né? fazer Então, de bem que a porta barulho, né? Para ver que você trancou, bateu um ferrolho. Como é? trancou. Entrou, trancou a porta. Quando eles entrarem, tranca logo a porta. O que minimiza, gente, é que, via de regra, você sofrer de invasão no seu posto de trabalho significa dizer que é uma possibilidade de invasão 8 horas por dia, todos os dias da semana. Mas você sofrer a possibilidade de invasão num encontro eventual tem muito menos peso psicológico. É desconfortável, mas eu estou aqui brevemente. Eu não estou num lugar onde eu deveria me sentir realmente, digamos assim, dono da situação. Não é essa a situação. Mas é óbvio que, eu até comentei, Hilda, na aula passada, que a gente não vai aqui se delongar em propor alterações, porque esse não é o objetivo. A gente sabe que layouts poderiam ter milhões, mas é óbvio que isso é algo para a gente levar em conta, especialmente em relações mais demoradas. Situações como um consultório de psicologia, por exemplo, onde esse dado é de uma delicadeza enorme, né? Que o outro precisa se sentir seguro, não pode se sentir vulnerável, né? Então, são situações em que a gente tem que pensar também nessa consequência. Aproveitando que a gente está analisando ele, vamos logo aqui. Tem alguma mudança aqui? Esse aspecto vocês acham que aparece no 3 também? Dessa possibilidade de invasão? Essa de invasão já fica mais difícil para esse outro, porque onde está a porta, a abertura da porta, todos dois ficam um pouquinho de lado, de certa Exatamente. forma. Não está Interessante, totalmente né? de costas. Sim, é uma Não sutileza, muito. mas a gente, sim, o cliente aqui, ele está menos exposto, ele está mais protegido do que o cliente Verdade. do consultório 2. É verdade. Né? Ele está bem mais E para o protegido. profissional está ótimo, né? Que fica bem visível. Aqui, na verdade, a proximidade do banheiro é tecnicamente muito mais um dado de perda de status do que um problema real, porque também não vai ter muita gente usando esse banheiro o tempo todo, isso aqui não é uma área pública, não, enfim, né? São situações, assim, de um modo geral, controladas. Mas Você é pode muito mais repetir? Eu não percebi de que forma os clientes do consultório, do escritório 3, estariam se sentindo mais preservados, mais seguros do que o 2. E, para mim, os escritórios estão praticamente rebatidos, né? Não, por incrível que pareça, olha só, quem entra aqui, É ó, costa. quem entra aqui, pega esse aqui totalmente de surpresa. Aqui ele está entrando Bem de mais lado. lateralmente. É uma sutileza do layout. De fato, eles Pois estão é. quase rebatidos. Mas essa mesa está do lado de cá e essa está do lado de cá. Se essa mesa tivesse do lado de cá, estaria realmente rebatido. É uma E as sutileza. cadeiras mais para lá. Certo, percebi. Você viu que Ô, faz alguma Ellen, diferençazinha. Ellen, e Oi. também assim, às vezes acontece, quando a pessoa vai sentar, ela puxa a cadeira e coloca, não sei se você já observou, puxa a Coloca. cadeira e fica um pouquinho de lado. Sim, A sim. cadeira, né? A gente nunca senta reto assim, né? Uhum, Sempre fica um pouquinho de lado, assim, uma pessoa quase virada para outra, né? As duas aqui, quase sim. ficariam de frente uma para outra, Mais né? para cá, um mais para cá, né? É, e aí ficariam quase assim, de frente realmente à porta, somente de cá. O que a gente pode dizer é que o espaço permite determinado arranjo. E, nesse sentido, esse daqui é até mais amplo. Tá vendo? Então, assim, o espaço ele permite um certo ajuste. O ajuste da distância também é um dado de conforto, do que aquela situação que você está ali preso, que você não tem nem como ir para o lado, como às vezes acontece, por exemplo, em balcões de atendimento.
que as pessoas botam 2 cadeiras e nem cabem 2 cadeiras, por exemplo, você está ali, você não tem nem como chegar um pouquinho, nem como sair de trás do computador, você não tem, para ver a pessoa com quem você está falando, muitas vezes, né? Aqui, então, de qualquer forma, é um espaço realmente que tem um conforto nesse sentido, tem essa possibilidade desse ajuste da distância. E aqui no corredor, gente, hall, corredor, biblioteca. Ellen, eu só queria fazer uma consideração rapidinho entre os escritórios 1 e 2, porque eu não vejo assim uma coisa de apoio, no sentido de só atender 2 pessoas, a terceira vai ser em pé, né? Eu não sei em relação a ambiente de escritório, mas talvez não sei, que em casa, por exemplo, no meu apartamento, eu tenho puffs. Então, eu tenho um puff embaixo de um móvel que vindo uma pessoa mais, eu puxo aquele puff, né? Aí eu não sei se o espaço está muito limitado a 2 pessoas só, né? Talvez tenha a possibilidade da sala de reunião, mas a sala de reunião já é para 8 pessoas. Então, se for uma reunião, por exemplo, com 3 clientes, eu já acho a sala de reunião grande e o escritório fica ali tendo que trazer outra cadeira, né? Eu não sei como é que seria isso em relação a apoio. Apesar de que, geralmente, o escritório de advocacia atende 1 ou 2 pessoas, né? Não sei. Na verdade, é isso. Esse é um escritório feito para um atendimento de 2. Até porque um terceiro aqui bloqueia a passagem da pessoa. E não é uma sensação confortável você ficar bloqueado, né? Tem que pedir licença ao seu cliente se você precisar passar, por exemplo. Então, realmente, a partir disso, vai para a sala de reuniões. Aí você colocou uma questão. Na sala de reuniões, há como ajustar a distância, que apesar de ser grande, você fica ali mais próximo um do outro, dependendo, por exemplo, vou chegar lá um pouquinho para cá. Vamos supor, uma pessoa senta aqui, a outra do lado. Não é tão grande também essa sala de reuniões, não. Agora, em empresas muito grandes, a gente deve, se possível, montar vários locais com mesas redondas menores. 1, 2, 3, quantos forem possíveis, para pequenas reuniões de grupo. Exatamente, que não precisa especialmente se forem escritórios que tenham mesas de salas de reuniões muito grandes, muito formais. Então, é interessante você ter também, nesse modelo, inclusive, dos espaços compartilhados que a gente tem hoje, essas salinhas são ilhas, assim, ilhas de conforto e privacidade, para uma pequena reunião, né, um pequeno debate, um trabalho de equipe. É bem interessante ter essa possibilidade também. A Daniela botou que é bem pequeno. Realmente é pequena aqui a sala para ter mais atendimento do que isso. Possivelmente um cliente mais expressivo vai para o 1 ou vai para a sala de reuniões. E essa circulação, gente, o que vocês me diriam? O que ela comunica para vocês? Por que fazer essa biblioteca? A gente pode chamar de biblioteca isso? O que vocês acham? Eu acho que ela está numa posição estratégica, porque ela está próxima de todos os escritórios e também do pessoal de apoio. É uma área bem aproveitada, porque na realidade seria uma área de circulação. E assim, pelo que eu conheço pouquíssimo, mas pelo que eu conheço o escritório de advocacia, essa biblioteca também guarda os processos, a documentação daqueles processos que ou não estão ativos, ou enfim, que não estão naquele momento com nenhum despacho. Então, o acesso do pessoal de apoio a essa área geralmente é muito importante, mas ela está próxima de todos, ela está bem central, ficou bem aproveitado, porque é uma área sem janela, né? Que de qualquer forma, apesar de ter salas também aí que estão sem janelas, mas nunca é o ideal, né? O ideal é que sempre tenha janelas. Eu acho que ele ficou muito bem aí, muito bem aproveitado. Sim. O que mais, gente? Alguém coloca mais algum aspecto? Sara, achou boa? Eu acho que essa questão da janela é interessante, porque os livros mofam, né? Então, a preocupação é assim, é o calor, abafamento e proliferação de bactéria, né? Mas em relação à localização, eu acho que ela está bem central, tem acesso, né, fácil pela sala de reunião, pela sala de apoio, pelo corredor, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho importante ter
né? Até porque, eu não sei o que você falou da área, cada escritório, esse escritório todo é da mesma área. Você fechou seu áudio, Dea. Minha pergunta é se essa planta desses escritórios são todos da mesma área, porque sendo áreas diferentes, né, tem mais fontes bibliográficas e referências para estudar, né? Então, eu achei importante e funcional, né, essa biblioteca aí. Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. Que papel tem, né, olhar livros, ver livros? E os livros de direito são bonitos, né? Encadernados, grandes, poderosos. Que papel teria isso na área do direito, né? Acho que é uma imponência. Daria para o cliente, é o quê? Uma imponência. Sim. E os livros de vademecum, né? Sim. Os vademecum, né? Aqui em casa eu tô com as caixas cheias de vademecum, tudo vencido no meu filho. Eu acho também que é uma forma de mostrar para que tem vários. entrar no vários escritório, uma forma estaduais, de conhecimento, de status também, né? Status também. Sim, pois é. Então, na verdade, pouca gente hoje no direito consulta o livro físico, né? Na dinâmica normal desses escritórios, o pessoal de apoio busca as peças, quer dizer, as publicações que já houveram sobre aquele tema. Tudo isso é virtual, na verdade, e informa, né, para quem está defendendo aí determinados aspectos do direito, o que encontrou. Normalmente é assim que funciona. Mas o livro tem muito mais hoje um papel psicológico do que propriamente de consulta. Então, especialmente, voltando aqui ao tema que a gente falou ontem, desse escritório que começa na recepção com uma rosa dos ventos no piso. Quer dizer, mostrando, e ele também é um projeto bem clássico, né? Que não tem fotos aqui para vocês verem. Mas, como a gente está falando, saber também é poder. Conhecimento também é poder. Então, na hora que você mostra aquela bibliografia enorme, aquela estante, eu estou também demonstrando status, eu estou dizendo, aqui tem pessoas que pesquisam, aqui tem conhecimento, aqui tem seriedade. O direito está muito ligado à tradição, né? As leis estão muito ligadas à tradição. Para uma lei mudar, está ficando cada vez mais ágil, mas ela demanda tempo. Então, na verdade, nessa passagem aqui do cliente, principalmente, aproveita-se realmente uma área quase que inútil de uma circulação de uma passagem para reforçar também essa questão do poder através do conhecimento. Vejam que não é uma área que convide a ficar aqui. Não tem nenhum mobiliário aqui para ninguém ficar. Então, no máximo, você pegaria aqui tua bibliografia, teu livro e levaria para a consulta em uma das salas ou na reunião, mas não ficaria aqui, porque já estamos dizendo aqui com o layout que não é para as pessoas ficarem aqui, né? Não tem uma mesinha, não tem uma cadeira, não tem uma poltrona, não tem nada aqui para ninguém ficar. Tem que pegar a sua bibliografia e sair. Então, ela tem muito mais esse efeito, né, de reforçar essa relação de poder pelo conhecimento, enquanto aproveita para ser um lugar de exposição. Esses livros poderiam estar dentro da sala de apoio, poderiam, e muito provavelmente também, cada advogado, você viu que o advogado 1 tem uma estante ainda maior que essa. Lá também tem muitos livros, quer dizer, atrás do advogado do 1 tem uma parede de livros. Né? Livros, objetos, coisas pessoais e tudo mais, que comunicam também alguma imagem para os seus clientes. Ele controla ali que imagem ele quer comunicar, né? Através desses objetos. Então... Só uma dúvida, acho que não sei quem foi que falou em relação a guardar os processos, né? Hoje em dia também os processos já são digitais, né? Mas eu vejo que em cada sala tem a sua peça, né? Sua bancada, o seu possível armário, né? Não sei se, por ser uma área de circulação também, se não fragiliza deixar os processos aí, né? Muito provavelmente ficariam mais aqui, o que precisaria. Hoje até, gente, o espaço ele é tão caro que as pessoas usam esses espaços fora, tá? Para guardar, porque os processos hoje são digitalizados, mas isso é uma história recente.
A quantidade de papel que um escritório desse tem é absurda, mas possivelmente não vai estar aqui. Hoje tem lugares de guarda, até por essa questão que a Andrea falou. Mas, Andrea, para o livro, para os papéis, não é o vidro aberto. Na verdade, o ideal é o controle da umidade. Então, nesse sentido, o ar-condicionado é melhor do que a janela, porque a gente aqui vive num lugar extremamente úmido. A gente tem esse inconveniente, né? Esse ano, por exemplo, foi úmido demais. Todo mundo deve ter, tudo mofou nessa cidade, né? Tudo mofou. Então, isso para os livros é um terror, realmente. Então, uma área controlada com refrigeração para retirar a umidade, melhor para os livros do que uma área de vidro aberto. Aqui no nosso clima, no caso, né? Em outros climas podem ser outra relação. Então, aqui nesse apoio é um lugar de estar guardado, embora não tenha tanta área assim, mas é um lugar de estar esses papéis que não se quer à vista, no caso, né? Poderia estar por aqui. O que vocês podem falar aqui dessa área? A gente não precisa esmiuçar banheiro, não, mas assim, no geral aqui do apoio e da Copa, o que vocês observaram? Do ponto de vista do espaço pessoal, territorialidade, invasão, distâncias. Olha, eu acho que para ter mais status ainda no escritório 1, teria um banheiro lá dentro. Também acho. Com certeza. Faltou um banheiro. Faltou um banheiro lá dentro. E assim, Faltou um banheiro, com certeza. Eu acho que é um escritório muito grande, apesar de que tem um lugar que tem banheiro, né? Do lado da Copa tem outro banheirinho. Tem, o banheiro de funcionário. Gente, vocês sabem que banheiro dentro da sala, normalmente só a nível de presidência. É muito difícil a nível de diretoria até a gente conseguir isso, porque é uma ocupação... Tem que ser áreas muito grandes, né? Para você ainda ter um banheiro dentro da sala. Mas, normalmente, quando é a nível de presidência, ou seja, empresas maiores que têm essa relação hierárquica, terá tanto o banheiro na sala como uma recepção separada para essa presidência. Normalmente, ele acaba-se também acrescentando mais barreiras para você chegar a essa pessoa, reforçando o status dela e também a segurança. Mas vamos lá. E o apoio? Eu acho que desculpa, que pode falar, que eu acho que eu estou falando demais, que vou falar isso, se tiver falado pouco, pode falar. Você está falando por hoje e por ontem que você não estava, né, Hilda? Então, vá lá. Estou brincando com você, vai lá. Tá, então vamos lá. Essa coisa do apoio, eu achei assim meio estranho, assim, por exemplo, quando entra na porta que sai da biblioteca, já direto para essas duas mesas onde alguém vai pesquisar algo, verificar algo, já dá de frente, todo mundo que for para o banheiro e for para a Copa passar por eles. Se eles estiverem fazendo uma pesquisa, vai todo mundo lá passando por eles o tempo inteiro. Aí não seria ideal colocar a porta de abertura de forma diferente ou ele ser posicionado de uma forma diferente, que trabalhasse, tudo bem, poderia até mexer na biblioteca, algo assim, mas que não fosse tão... Como você falou, não é para mudar a movimento, não. Como eles vão se sentir. Mas eu não acho tão confortável isso, porque tem esse fato mesmo de ele estar pesquisando, né? E tá essa circulação aqui. Será que seria provável isso, de forma correta? Eu achei que é a falta de privacidade. Deixa eu só responder a Sara aqui. Apoio, gente, na área do direito, é onde está quem vai fazer pesquisa. Podem ser estagiários, mas podem ser advogados, viu? Tem muito advogado começando que vai ficar nessa área aqui. Pode ter até um estagiário e um advogado, que é quem vai efetivamente montar as peças para os advogados de maior hierarquia assinar. Na verdade, funciona bem assim. Esse povo aqui rala bastante. Eu imaginei aí como para estagiário mesmo. Na realidade, é colocado como um assessor, né? Porque ele vai preparar tudo, às vezes, e conferir. Aí, nesse caso, precisa realmente mais privacidade, né? Mais conforto para ter uma qualidade melhor de trabalho, né? Poderia ter. Eita, gente, nosso tempo já vai acabando aqui. Vamos andar rápido. Acho que a gente vai ter que começar um outro. Não vai ter Eu jeito. acho que essa colocação dele foi bem bacana, porque a pessoa, para acessar o banheiro e a Copa,
tá lá tem que passar por essas pessoas que estão em pesquisa, né? E ao mesmo tempo que dispersa elas. Então, se é uma área, para mim é uma área de circulação, não deixa de ser, porque é circulação para a copa e para o banheiro. Então, a pessoa que tem que estar focada na pesquisa acaba se dispersando, se distraindo. Então, o que a gente está, exatamente, esse é o diagnóstico, é que essa é a área de menor hierarquia nessa empresa. E onde que a gente vê, quais são os aspectos de menor hierarquia observados? A falta da privacidade, a possibilidade de desconcentração na tarefa. Embora me digam aí, quem são as pessoas que entram nesse banheiro e nessa copa? Quantos funcionários tem essa empresa? Quem entra aqui efetivamente? O que eu quero dizer para vocês é que, embora seja verdade que isso é uma circulação de pouquíssimas pessoas. Porque esse escritório só teria, além de cada um que é dono da sua sala aqui, você só tem a secretária. Talvez... E se o cliente quiser ir? Não, mas não é nesse banheiro, ele tem outro. A gente vai no da frente. Essa Onde é que copa, tá? Tá cá na frente. inclusive, essa copa está claríssima que é privada. O cliente não está convidado a entrar nessa área. Né? Muito provavelmente. É verdade. Fechada e os advogados querem abrir e já falar. Quer dizer, a urgência aqui, o conforto pensado aqui é dos advogados desse escritório que querem abrir e da porta mesmo já dizer: fulano, cadê? Traga isso, cadê isso, etc, etc. E isso no máximo o pessoal da sala de reunião, né, Ellen? Sim, mas veja bem, essa porta está fechada e o cliente não é convidado a entrar aqui. Né? Na verdade, o cliente ele vai só até a sala de reuniões, ele não entra na sala de apoio. Pode até estar aberta, ele passa, olha ali a pessoa. Então, vocês falaram da falta de privacidade. Embora a invasão possível aqui é lateral, não é posterior, né? Eles estão relativamente protegidos nesse sentido. Cada um tem aqui sua mesa de 1,20. E apesar de aparentemente esse aqui estar mais protegido, eu arriscaria dizer que esse até está mais, porque essa circulação aqui é muito pequena. Quem usa esse banheiro basicamente são eles dois. Então, essa área, a copa, tudo bem, a funcionária ou alguns advogados podem deixar algum lanche aqui nessa geladeira, pode eventualmente entrar, mas não é, de fato, uma área de grande circulação. Mas esse advogado 1, que é o que tem mais poder, mais status, ele vai usar esse banheiro ou vai usar o outro? Porque eu penso assim, que o outro da recepção, ele pode ser mais luxuoso, digamos assim, do que o de dentro. Sim. Né? Aí minha pergunta é, ele sai da sala dele e vai reto por uma parede até com privacidade e chega num banheiro. É até mais perto e possivelmente mais arrumado do que, não falo em tamanho, porque eu acho que tamanho me parece ser a mesma metragem, ou parecida. Mas sim, com certeza, eles vão estar muito melhor decorados e normalmente o que acontece nessa situação é que a gente define um masculino e um feminino. Então, e que, gente, esse cliente aqui não é o tempo inteiro, isso aqui não é uma clínica. Então, é óbvio que esses espaços sempre vão estar relativamente disponíveis e os advogados vão usar esses banheiros, se for mulher, usar um. Todo dia tem a visita, né, Dé? Deixa eu ver a cara linda. Meu Deus, é enorme. É linda. É um Garfield, é? É o garfo de pirata. Então, gente, quem usa aqui possivelmente são esses dois e a secretária. Né? Quem usa, se eles tiverem eventualmente uma copeira, que não há indicação de que tenha uma copeira constante, porque não tem lugar para essa pessoa sentar. Então, se tiver em algum turno para fazer, ou é a secretária que vem, faz o café e põe, né? A gente vê que não foi definido realmente uma pessoa trabalhando aqui. Vocês não têm, digamos assim, elementos que mostrem que tem um funcionário constante aqui, né? Não há, assim, uma indicação nesse sentido. E a nossa sala de reuniões, vamos falando aí antes que caia, o que a gente pode falar sobre ela?
Qual é? Ó, eu ia numerar aqui, acabei me passando. Qual é a cadeira de maior status? Da esquerda. É a Aqui da tá cabeceira esquerda. cabeceira, isso, cabeceira esquerda. Essa aqui não? Eu acho que não, porque a agilidade da porta é pior. Ainda fica de costas para Da a televisão. televisão, exato. Exatamente. De um modo geral, apesar das mesas retangulares terem duas cabeceiras, uma é que tem o grande status, né? Que aqui tem o controle visual de toda a cena, e a outra normalmente não é usada. Vocês viram num texto de Summer que ele vai falar sobre a mesa retangular. Quer dizer, se a gente pensar até aqui por metragem linear, essa pessoa é quem tem mais metragem linear só para As ela. laterais. Oi? As laterais, ele fica bem mais confortável. Cada uma aqui tem, sei lá, 70, tem 2 metros aqui, dividam por 3 aí para psicologicamente, e nem é exatamente dividido por 3, é um pouco menos, mas seria isso, enquanto que o outro tem 1,10 m. Então, claro, só isso já demonstra o poder de quem está na cabeceira. E é, sem sombra de dúvida, o formato que mais demonstra a relação hierárquica. Então, as pessoas que detêm o poder ficam onde ela tem maior privacidade, maior controle, maior segurança, né? Tudo que a gente pode falar sobre isso. E, obviamente, as pessoas que vierem para a reunião, que forem tendo mais status nessa empresa, ficarão mais juntos de quem detém o maior poder, e as que vão tendo menos status vão ficando mais distantes. Isso acontece naturalmente. A gente vai ver aqui que algumas posições estão mais... Quem quiser numerar para falar delas, pode, tá, gente? A gente vai vendo que tem posições aqui com menos privacidade, como essa, que está bem exposta aqui. Mas voltamos a dizer, isso é mínimo porque as pessoas não passam muito tempo aqui. Só demonstra um pouco o status de quem senta, mas o desconforto é relativo. Quem está aqui está muito mais no controle, está muito mais privativo do que quem está do outro lado, né? Quem está do lado da janela. Em situações como essa não é relevante, mas às vezes em situações do trabalho, o fato de ter uma fonte de luz sobre o seu monitor não é lá tão confortável, nesse sentido. O 1, por exemplo, tem mais conforto nesse aspecto do que o 2. E pode ter uma iluminação aqui refletindo sobre o seu monitor, ter que fechar a persiana por causa disso. É um dadozinho de desconforto. Então, aqui na mesa de reuniões, vocês podem citar as distâncias, podem observar que as cadeiras têm braço também, ver se isso ajuda, se isso não ajuda. Efetivamente, acho que a gente não vai precisar abrir um terceiro turno, não. Aqui tem a TV, que obviamente isso aqui se coloca no desenho, mas muito possivelmente ninguém fica mesmo sentado aqui nessa posição. Pronto, gente. Basicamente, essa é a análise do nosso escritório e, voltando a dizer, para que vocês lembrem, e o daqui não estava também fique sabendo, não pode ser em forma de tópicos, tá? Lembrando que isso tem que ser um texto onde vocês possam desenvolver a forma de falar disso. É isso que eu quero que vocês trabalhem, né? A articulação dessa ideia. O que Sara botou aqui? Os próprios apoios usariam a copa e o banheiro. Isso, muito possivelmente é isso, Sara. Os clientes podem ser servidos, possivelmente, um café, uma água na própria sala ou na mesa de reunião, exatamente. Tem mais alguém botou alguma coisa aqui? Indica não, a Carla que botou, a biblioteca indica desenvolvimento intelectual, isso, exatamente. Pronto. Então, lembrando aqui, gente, o que nós combinamos para a semana que vem, vocês chegaram a ler o resumo aí das nossas atividades até o final, e lá tem o nome do programa da Netflix, o nome da Ilse Crawford, e para que vocês possam assistir e a gente comentar agora na próxima terça, tá? Enquanto isso,